Se você usa fone de ouvido todo dia, tipo todo dia mesmo, para trabalhar, para ouvir podcast, para editar áudio ou simplesmente para sobreviver ao barulho do mundo, esse vídeo pode te poupar tempo, dinheiro e dor de cabeça. Eu sou Bia Pasqualino, jornalista, podcaster e trabalho com áudio há mais de 25 anos. Fone de ouvido para mim não é acessório, é ferramenta de trabalho. E um tempinho atrás, eu descobri uma coisa pessoal que mudou completamente a forma como eu escolho meus fones. Daquelas coisas que a gente pensa duas vezes antes de falar em público, sabe? Então hoje eu não vou te indicar o fone da moda, eu vou te indicar quais fones realmente funcionam para mim, quando eu passo horas com eles na cabeça, os meus preferidos. E ó, um deles eu quase não comprei porque eu achei caro demais. Ainda bem que eu estava errada. Importante, esse vídeo não é patrocinado. Tudo que está aqui vem da minha experiência profissional e pessoal com áudio. Bora comigo! Se você chegasse para mim hoje e me pedisse uma dica de fone de ouvido, uma dica para você que faz podcast, para você que trabalha horas e horas com fone na cabeça, ou para você que passa o dia ouvindo podcast, ouvindo música, bom, eu não ia te responder com uma lista técnica. Eu ia te responder contando a minha experiência, porque é isso que eu tenho para te oferecer aqui. Tem 3 fones de ouvido que fazem parte do meu dia a dia. Eles cumprem funções diferentes em contextos diferentes. E eles vêm de uma jornada bem específica da minha vida. Antes de entrar neles, deixa eu me apresentar se é a primeira vez que você está aqui. Eu trabalho com áudio há quase 3 décadas, com rádio, reportagem sonora, podcast jornalístico. E hoje eu tenho uma produtora minha, aqui em São Paulo, focada só em áudio, a Rádio Tertúlia. Faço podcast para muitos clientes de formatos variados e tamanhos diferentes. Ou seja, fone de ouvido para mim não é um mero acessório, é um instrumento de trabalho. E olha que instrumento importante. E agora eu vou te contar uma coisa muito pessoal. No fim de 2024, eu recebi uma notícia que me abalou bastante. Eu descobri que eu tenho perda auditiva nos 2 ouvidos. Pois é, logo eu, a pessoa que depende dos ouvidos para pagar os boletos e, mais do que isso, para fazer aquilo que alimenta a minha alma. É uma surdez leve, é genética, não tem nada a ver com o uso de fone ao longo da minha vida, mas quando o médico deu o diagnóstico, eu entrei naquele modo que eu sempre entro em situação difícil. Piloto automático. Eu resolvo primeiro o que dá para resolver e sinto depois. No mesmo dia, eu já estava atrás de aparelho auditivo, já comecei a reorganizar minha cabeça, minha rotina, meu trabalho, e ali uma coisa ficou muito clara para mim. Eu precisava rever completamente a minha relação com fones de ouvido. Porque eu preciso ouvir tudo. Sons graves, médios, agudos, som limpo, sem ruído, sem distorção. E eu sou perfeccionista para ajudar bastante. Então, eu sei que eu não sou a pessoa que vai te explicar tecnicamente cada detalhe do som. Mas eu sei com muita clareza quando um fone funciona e quando ele não funciona. E é a partir disso que eu vou te contar desses 3 fones. O primeiro fone é esse aqui, AirPod Max. Se você é da turma que ama a Apple, você já conhece esse fone. Eu fiquei meses e meses namorando esse fone. Eu colocava no carrinho, aí eu vi o preço, tirava do carrinho. Depois eu ficava irritada com os outros fones que eu estava usando, ou porque eles doíam minha orelha, ou porque me cansavam, ou porque o som não era bom o suficiente para o meu trabalho. Aí eu ia lá, colocava no carrinho de novo, na hora de pagar, eu tirava. Até que um dia eu fiz o que a minha mãe sempre fez. Fingi que fui assaltada. Ela sempre usou essa tática para justificar alguns gastos duvidosos. Então eu resolvi herdar isso e, gente, comprei. Me apaixonei. Me apaixonei num nível que, olha o que aconteceu. Fui assaltada de novo, vocês acreditam? Pois é, comprei outro. Esse fone é absurdamente confortável. Você esquece que ele está na tua cabeça, sabe? Chega uma hora que ele vira parte de você. Nossa, começou intensa. O cancelamento de ruído é tão bom que eu uso ele em avião mesmo sem ouvir nada. Boto,
só para não ouvir o motor. Eu tenho muito medo de avião, então aquele barulho do motor constante ali para mim fica meio que me avisando que eu tô voando e que pode dar ruim. Para quem trabalha o dia inteiro com áudio, esse AirPod Max ajuda demais na concentração. Você se desconecta do caos que está ao seu redor. Você que é mãe vai me entender. O mundo inteiro conspira contra a sua concentração. Então, eu uso esse fone. Foi lançado em 2020 e hoje ele existe em 5 cores diferentes, todas lindas, maravilhosas. E sim, a Apple sabe fazer design, não adianta brigar com isso, ele é lindo. A sensação que você tem quando você coloca esse fone é literalmente de mergulhar no som. Ele cria uma vedação acústica tão boa que você sente que você está dentro da música, dentro do podcast, dentro do áudio. O ajuste é perfeito, tanto nas almofadas aqui quanto no arco, né? E ele encaixa na cabeça de um jeito que você esquece que ele está ali. Pronto, essa sou eu. E o som, impressionante. Você começa a ouvir cada nota da música com um nível de clareza que dá até raiva. Ele reproduz o som com um mínimo de distorção. E isso, para quem trabalha com áudio, é ouro. Ele pausa o áudio quando você tira da cabeça e ele retoma quando você coloca de novo. É tipo mágica. Então, esses pequenos detalhes, que parecem bobos, fazem muita diferença no dia a dia. E se você usa a Siri, dá para ativar a Siri direto por ele também. A bateria é muito boa, né? A Apple diz que pode ficar até 20 horas ligado com áudio, com uma recarga. Eu nunca fiquei 20 horas direto, mas eu nunca tive problemas com a bateria. E na prática, eu acho que ele cumpre bem isso. Ele avisa a porcentagem certinha de quanto tem ainda de carga e carrega super rápido. A capinha dele se chama Smart Case. Quando você coloca o fone aqui dentro, ele entra automaticamente num modo de hibernação. Ó, vou botar aqui. Vendo? Ó, ela fecha super fácil. E o AirPod Max também se conecta super fácil com o iPhone e os outros aparelhos da Apple, o que facilita muito a vida. No Windows, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada demais. E claro, nem tudo são flores. Eu trabalho com mesa de som, mesa física, assim, com cabo, com conector. E aí, o que acontece? Esse fone é Bluetooth, né? E ele não tem entrada auxiliar nenhuma. Então, dá para adaptar? Dá, mas eu não vou viver configurando e desconfigurando tudo cada vez que eu troco de fone. Então, hoje, ele é o fone que eu uso para ouvir em viagem, para relaxar, quando eu vou numa consulta médica, estou na sala de espera, enfim. Mas ele não é o fone que eu uso quando eu estou com a mão na massa no estúdio, tipo esse aqui, que é o estúdio, meu home studio. E aí foi que eu comecei a próxima busca de fone. Aí eu precisava de um fone bom, com fio, confortável, funcional e que não custasse uma fortuna, tipo da Apple. Porque além de mim, eu precisava de outros fones para a produtora, para os clientes gravarem, para o operador de áudio, para ter redundância. Enfim, não dá para comprar meia dúzia de fones da Apple, né? Então, bora lá voltar para a sua própria realidade. Então, eu comecei a pesquisar, vi uns 500 mil reviews de fones no YouTube, passei pela JBL, que na minha juventude era uma referência absoluta, mas eu confesso que eu tive experiências recentes que não foram muito boas com a JBL, então eu acabei chegando na Edifier. Esse modelo que eu uso é o W800BT. Ele custa hoje mais ou menos uns R$300, um pouco menos. Esse fone foi lançado em 2016. Ele não é novidade, ele não é hype, ele não é modinha. Mas olha, ele é um fone honesto. Ele é confortável, ele funciona bem, o som é equilibrado, não cansa o ouvido rapidamente, não tem o cancelamento de ruído absurdo da Apple, mas funciona bem. Né? Ele não tem o refinamento de outros fones melhores, mas ele cumpre muito bem o papel dele, sabe? Para gravação em estúdio, assim, para escuta técnica, para trabalho longo, ele dá conta. Ele tem Bluetooth, mas ele também vem com cabo de áudio e ele tem aqui a entrada P2. Então, você tem um cabo aí de mais ou menos 1 metro. E é muito importante para mim, né? Porque, e para quem for usar em outras situações, porque se a bateria acaba, e olha que a Edifier promete 75 horas de bateria, você
é só conectar o cabo e continuar ouvindo normalmente o que você estava ouvindo. Então, com o cabo, eu também consigo conectar na minha mesa de som. Então, ele funciona bem para escuta longa, funciona bem para gravação em estúdio, e eu uso esses fones na produtora há muitos anos. Eles já passaram por muita gente, muito uso, muito tempo, e eles continuam funcionando até hoje. O ponto fraco, ele é externo. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, o corino da almofada, aqui ó, tá vendo? Começou a descascar. É chato, mas tem solução. A própria Edifier vende as almofadas de reposição por mais ou menos uns 50 a 60 reais. Mas tem versão genérica mais barata. Eu já comprei as duas, a original e a genérica. É bem fácil de trocar a almofada e colar essa parte do aro, assim. Aqui eu só troquei as almofadas por vermelha, né? Eu comprei o vermelho, tem uma opção de cinza claro que eu botei em outros fones. E eu acho que até ficaram mais estilosos que os pretos originais mesmo. Então, eu uso para coisas assim, atividades intensivas, profissional, para o estúdio. Para quem precisa de vários fones, como eu acho que o Edifier é uma ótima solução, ou para quem tem um orçamento mais reduzido. Então, eu só faço essa ressalva do material externo. Agora, deixa eu te falar do fone que hoje resolve todas as minhas necessidades. Tcharam! O fone NTH100 da Rode. Ele foi lançado em 2022 e é fabricado na Austrália. Eu já usava microfones da Rode, mesas de som, vários equipamentos dessa marca. E eu tinha até um problema sério de interferência no estúdio, nada a ver com a Rode, assim, dos cabos, eu testei tudo e nada de resolver. E aí eu resolvi trazer um cabo da Rode dos Estados Unidos, Santa Amazon, e o ruído simplesmente acabou. Eu sou fã dessa marca. E aí eu pensei, será que eles têm fone de ouvido? E sim, eles têm, é excelente. Ele é todo estofado, confortável, tem fio removível, conecta na minha querida mesa de som, conecta no meu computador. E um detalhe que muda a vida, eu posso conectar o cabo em qualquer lado, ó, dá para tirar daqui e botar desse lado. Então eu não fico me enrolando com fio. E ele também tem um plug para minha mesa de som que ele é tipo rosca, então ele não fica assim sambando, sabe? O som é aquele natural, limpo, detalhes assim super bem definidos, uma maravilha, dá gosto de ouvir áudio com ele, sabe? Ele tem baixíssima distorção, o que é ideal para quem precisa monitorar som, fazer mixagem, que é o meu trabalho de todo dia, né? Para quem trabalha com áudio, isso faz muita diferença. As almofadas são tipo top, luxo, e elas têm uma memória com gel tecnológico que meio que molda na sua orelha, sabe? E ainda ajuda a manter a ventilação. A sensação é tipo de um estofado mesmo, de sofá, sabe? São bem ergonômicas, super respiráveis, não faz a orelha suar e encaixa bem firme, não fica desencaixado, sabe? E se você gosta de headset, dá até para acoplar um microfone específico da Rode e tá pronto. E aí, assim, ele fica super bem ajustado na cabeça, ele tem um travamento aqui lateral, não sei se é desse lado. Ele tem um travamento lateral e então ele não fica assim, sabe, indo e vindo. Mas é isso, o preço não é dos melhores, mas fica entre o preço dos dois modelos que eu estou falando aqui, né? Da Apple e da Edifier. Eu paguei em 2025 uns R$ 1.300. Mas é isso, gente. Quando o produto resolve um problema real, importante para você, você paga feliz, né? E aí eu vou te contar as duas únicas ressalvas que eu tenho a partir dessa minha experiência. Primeiro, esse modelo da Rode não é Bluetooth, mas para o meu uso profissional em estúdio isso não faz diferença, ou seja, não é um problema para mim. Quando eu preciso do Bluetooth, eu uso o da Apple. Segunda ressalva, se eu fico mais de 1 hora direto com ele no ouvido, ele pressiona um pouco a orelha. Não sei se é um problema comigo, mas aí eu tiro, dou um tempo, coloco de novo, segue a vida. Então, hoje, no meu ranking pessoal, esse da Rode é o número 1. Primeiro lugar, Rode NTH 100. Segundo lugar, AirPod Max. Você pode escolher. Terceiro lugar, Edifier W800 BT. Cada um com a sua função, cada um com o seu contexto.
Essa foi a minha experiência real, não tem publi, não tem roteiro de marca. E se esse vídeo te ajudou, deixa um joinha aí, se inscreve no canal. E no próximo vídeo eu te conto como melhorar a sua locução para podcast. Obrigada!